O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. E então Jesus parou e disse: chamai-o. E eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. E então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? E o cego respondeu: mestre, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista, seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Podeis sentar um instante? Na carta de Pedro, a gente vê uma alusão àquilo que Jesus significa e é. E mais ainda, depois que ele dispensa o discipulado, o Espírito Santo. E nós também somos discípulos. E quando é que nós tornamos-nos discípulos de Jesus e recebemos e participamos destas três funções ministeriais de Cristo? No dia do batismo, no dia do crisma, quando o Padre nos ungiu na fronte com óleo, ele dizia: recebes agora o dom do Espírito Santo e te tornas de agora em diante participante do sacerdócio, da realeza e do profetismo de Cristo. Então vejam, gente, isso é bonito, porque é o que Jesus vai aperfeiçoar no judaísmo. A diferença nossa do judaísmo atual, tradicional, é esta: que Cristo inaugura um tempo novo na fé. Cristo vai recuperar palavras da qual Pedro também vai dizer que Jesus, ao estudar todos os salmos, todo o Antigo Testamento, ao conhecer a teologia da época nas línguas do grego, do hebraico, do aramaico e do latim, ele vê que uma coisa ocultaram, ou pelo menos não falavam: Deus é um Deus misericordioso. Mais ainda diz ele: eu vim do Pai, e sendo do Pai eu me expresso no meu ministério com esses três munos da missão. O que é Cristo sacerdote? Aquele que é a vítima, aquele que se imola, aquele que dá a vida, aquele que serve. Lembrem da quinta-feira santa, nunca esqueçam do lava-pés. Ser cristão é isso. Não é que os outros vão se prevalecer de ti, não é isso, ou façam o que querem da gente, não. Mas sempre somos altivos quanto à esperança no seguimento da verdade e na permanência de valores, especialmente a favor da vida. Segundo momento desse munus ministerial de Cristo, vem justamente o seu profetismo. Anunciar que Deus é um Deus vivo, que é um Deus pastor que cuida, Deus que ama, um Deus que quer a graça e a misericórdia. Eu ando apavorado, gente, nesses tempos. Tenho pego até domingo, vou dar uma explicadinha a mais se eu achei entender um pouquinho errado, de que não ir à missa. Alguns pregadores famosos, por preguiça, outras coisas, é pecado mortal. Não é mortal, é pecado grave. Até me informei, li, estudei.
Será que aprendi errado na minha teologia? Nunca foi pecado mortal, pecado de gravidade. Quando por preguiça, quando não quero. Até porque a penitência que se imputa em alguém que faz um pecado mortal é muito mais profunda, muito mais séria. Não é se eu chegar e contar que tem um pecado mortal e sair numa boa. Não, a gente tem que estudar, ver, aplicar uma pena inclusive, porque pecado mortal é muito ligado a calúnias, aborto, mortes, assassinatos, roubos. Mas não isso. Agora é engraçado, vejam, né, que se é pecado grave, não, tudo beleza. Gente, é de gravidade, tem que confessar sim. Salvo quando não posso, adoeci, pode vir numa outra missa, não tem problema. As missas, gente, sempre são iguais, de domingo, de segunda, de terça, de quarta e quinta. É a nossa maior oração, é a oração de identidade, é a última de todas as orações. Todos os sacramentos se convertem à Eucaristia. Por isso talvez a gente não valorize mais a Eucaristia. Sem que encher de pendurico, de confusão. O que muda então da missa de domingo para a missa de segunda, ou de quinta, ou de quarta? É que o dia dedicado ao Senhor, por isso que é dia santo de guarda, nos mandamentos da igreja se diz guardar dias de preceito. É o domingo. Por isso que ele é solene. Mas a missa é a mesma missa. Às vezes não posso, viajei, um temporal, uma doença, mas eu vou na segunda, eu vou na terça. Sempre a missa tem o valor de missa salvífico. Então esse segundo munus, né, de Jesus, de anunciar o Deus da vida, é que as pessoas não querem que anunciem Deus da vida. Tem que anunciar o Deus do castigo, do medo e do terror. Por isso às vezes me assusta, seu Paulo, quando eu vou atender confissões, as crianças vêm todas tremendo de medo. Quando era padre no início, quantas meninas e meninos vomitavam em mim na hora da confissão. Do que? Mas credo. Era o terror, ensinava. Ó, seu padre perguntava, não, tu vai ver. Claro, a pessoa vai assustada, gente. Onde Cristo, olha como se aproxima, não bota a mão no cego, mas pergunta: que queres que eu te faça? Vai para lá, mendigo, longe daqui. Não. Que queres que eu te faça? Respeitosamente o cego, respeitosamente Cristo. Que eu veja, Senhor. É isso que vamos pedindo nesta noite, que a gente reza pela saúde, pela vida, pela paz. Invocamos Santo Agostinho. Olha a filosofia, a teologia de Agostinho, gente, da graça, da misericórdia, de um homem que faz uma experiência profunda, que se fosse levar em nossa conta, nós íamos bani-lo da igreja. Mas Cristo o acolhe, recolhe, e olha o gesto de salvação. Ele tem esses munus de Jesus encarnado no seu ministério sacerdotal e também o profético. E anunciar, e anuncia esse Deus da vida que ele chama aqui. Tarde te amei, mas te amei, te encontrei, busquei longe, e tu estavas tão perto de mim. Assim é na vida. Falta às vezes as pessoas para nos mostrar o rosto misericordioso. Tem gente que aposta que dando pau, puxando a orelha, dando cacete, melhora a pessoa. Um pouco, às vezes é necessário a gente levar uns petelecos. Mas não é isso que salva o mundo. Senão as guerras seriam maravilhosas quando acabassem. Mas não, gente. Olha os dramas, os traumas na Rússia, na Ucrânia, no Irã. Gente, temos que, como bons cristãos, temos que pensar sempre e ter opiniões sensatas, não desequilibradas. Não desequilibradas. Jesus nunca, em nenhum momento, afugentou, fez confusão, aniquilou pessoas. Não. Senhor, tem gente falando mal da gente por aí. Estão falando da gente. Então, ora, então somam para nós. Os discípulos loucos, né? Porque eles eram também judeus fariseus. Vão lá dar uma tuna de laço, prender. Não. O que é de Deus
sempre fica. Não falou Gamaliel? Não falou Nicodemos? Falou. E outro munus é um munus real. Se Deus é, e Cristo é filho deste rei do mundo, Senhor da terra, somos herdeiros desta realeza. Por isso que Papa Francisco se empenhou ao máximo de escrever para nós, e foi chamado de tudo: comunista, bandalheiro, guerrilheiro. Olha que horror que o mundo e certos políticos e segmentos fizeram com a pessoa do Papa Francisco. Um dos papas mais proféticos, mais sacerdotais. Só que não é do show, né? Não é da live, não é da like, não é youtuber, não é influencer. O Papa tinha os pés no chão. Tanto que este documento, escrito agora por Papa Leão XIV, sobre a internet, já era começado no tempo do Papa Francisco. O Papa que mais usou a internet com decência. O Papa que mais brigou para que acabasse as histórias dos fakes. Que a internet é boa, dá para ser usada. Canonizou Carlos Acutis para isso. E o Papa Leão XIV segue no mesmo rumo, mas já é chamado de fraco. Não serve porque não faz o jogo do mundo. O mundo que é sangue, que é perseguição, que é os perfeitos. Cuidem, gente. Nós andamos quase aí uns anos atrás. Ódio, raiva, arma. Quando é bom, é quando é para os outros, nem quando é para a gente. Quando vem para a gente. Somos cristãos. Por isso podemos voltar para casa pedindo. Sejamos como este cego Bartimeu. Senhor, me faça ver com os teus olhos, os olhos de cristão. Mas toda vez, gente, quem tem luz puxa à frente toda hora. Aconselhei um casal hoje, graças a Deus, bem casados, aposentados, cuidando de netos. Nunca esqueço quando eu em vias de separação, e eu dizia para a esposa: se tu tem luz, puxa à frente, não importa quantas vezes, que o diabo tenta. Tenta. E a gente pensa, né? Já que está, que vá. Rezei, fiz promessa, fiz isso, fiz aquilo, mas nada muda. E o maldoso lá, que não reza uma Ave Maria, vai bem. Me mostre alguém que faz o mal que termina bem a vida. Ninguém, gente. Ninguém. É doce ilusão. Então façamos o bem, porque nós somos seguidores de um homem que nos faz fazer parte da sua realeza, do seu profetismo, do seu sacerdócio. Mais ainda, festa de Pentecostes é linda porque ele diz, ele poderia ter dito: os dons que dispensa sou eu. Não, todos de hoje em diante caminharão iluminados pelos dons do Espírito Santo. E como boa comunidade de fé, nos ajustemos, não tenhamos inveja, caminhemos na unidade, no bem, não precisamos mentir, façamos a experiência. Paróquia é isso. Vocês sabem que a palavra paróquia significa casa do estrangeiro. Você vai aprender lá, seu Paulo, quando estuda grego lá no diaconato. Paroquém, vem do grego paroquém, quer dizer casa de passagem. Há uma música que diz, agora está por aí, mandei para alguns, né? Que a vida é uma casa alugada, da qual nós estamos de passagem. E vamos bem nesta casa, neste mundo, nesta paróquia que habitamos, nesse Deus que cremos, o batismo que vivemos. Sejamos bons. É muito bom ser bom, já dizia o Papa Pio XII, depois com a morte do Padre Grapédia, essa frase viralizou. É muito bom ser bom. São João 23 dizia muito isso. É muito bom ser bom. Sejamos bons. Então que a fé seja para nós esse alento na esperança, na fortaleza e na alegria de viver a vida em Cristo. Amém?